Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aqui à nossa primeira live aqui do canal aqui do Teixeira Gomes Advocacia. Eu sou o Dr. José Teixeira Gomes, advogado, né? Boa A tarde a gente todos atende aqui e a todas, todo o estado de São Paulo. bem-vindos Forma aqui à nossa presencial, primeira aqui live em aqui Hortolândia e online também. Hoje eu vou falar com vocês de um benefício muito importante, que é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Esse benefício hoje é quase 5 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Então, aqui eu vou falar hoje informações para as pessoas que ainda não recebem, que têm direito e não recebem esse benefício, mas também para aquelas pessoas que já recebem e que também precisam de algumas informações que nós vamos passar aqui. Então, eu vou falar daqui do hoje, eu vou dividir essa live em 3 partes. Então, hoje eu vou falar a primeira parte, que é o benefício de prestação continuada para por idade, aquelas pessoas que preenchem os requisitos por idade. Depois eu vou fazer uma outra live para falar das pessoas com deficiência. E na terceira live sobre o BPC-LOAS, daquelas pessoas que têm alguma doença que se equipara aí a uma deficiência, tá bom? Então esse é o tema da nossa hoje para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada por idade e aquelas que têm direito também e podem receber. Então, assim, eu vou falar aqui quais são os requisitos, por exemplo, de renda, o grupo familiar, para falar também a respeito quais rendas podem ser somadas ou não. Então, são muitas informações que eu vou passar aqui hoje. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que pode precisar dessas informações, acompanhe com a gente aí. No final da live, eu também vou responder alguns questionamentos aí, dúvidas das pessoas que estão assistindo, tá bom? Para a gente aí bater um papo, tá joia? Então, o que é o benefício de prestação continuada? Gente, esse benefício, ele tem previsão na Constituição Federal, lá no artigo 203. Ele é para as pessoas que têm 65 anos ou mais e que ou pessoas com deficiência, né? E que não têm as condições de prover a própria subsistência ou que seja provida ali pela sua família, tá joia? Então, qual que é o requisito principal aqui? No caso da idade, ter 65 anos, né? A renda, aqui o critério renda, estar limitada aí um quarto de salário mínimo ou menos, e aí tem uma exceção aqui para as pessoas, a questão da renda. Então, se a pessoa às vezes supera essa renda, né, tem a renda aí superior a um quarto de salário mínimo, que hoje gira em torno de R$ 330 aqui no ano de 2023, né? Aí a pessoa tem que comprovar que tem gastos aí com medicamentos, com alguma doença, vários critérios aí que a justiça estabeleceu, porque para que não seja também feito esses tratamentos pelo SUS. Por exemplo, tem um gasto com um determinado medicamento, gasto com fraldas e outros requisitos que não é provido pelo SUS, aí esse também a pessoa pode aí às vezes receber mais de um quarto de salário mínimo e mesmo assim ela vai ter direito aí ao benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, que também é um benefício da assistência social, né? A Lei 8.742 de 1993, né, que fala exatamente de pagar aí um salário mínimo para as pessoas aí com idade superior a 65 anos ou pessoa com deficiência. Então, eu quero falar de um tema aqui importante, porque depois no final também eu vou falar a respeito de as pessoas que recebem o benefício e que às vezes confunde com a aposentadoria e não faz ali nenhuma contribuição e às vezes depois acaba e é casado ou tem um companheiro ou uma companheira e acaba a pessoa depois procurando tentar receber uma pensão por morte, mas como a pessoa não era contribuinte com o INSS, não tinha o que a gente fala aí de qualidade de segurado, então a pessoa aí depois não acaba não recebendo, tá bom? Então fica até o final aí se você já recebe o BPC-LOAS e se você que não recebe também, tá bom? Para fins do BPC-LOAS, quais são as rendas, né,
Então, quem que é o grupo familiar? Essa informação é muito importante, porque quando a pessoa, para receber esse benefício, ela tem que fazer um cadastro lá no CRAS, chamado CAD único, e que lá ela tem que prestar informações de todas as pessoas da família, que compõem a família. Só que para fins de receber o benefício de prestação continuada, existe um critério de quem é o grupo familiar que vai somar as rendas ali. Então, lá no artigo 20 da Lei 8.742, que é a Lei da Assistência Social, fala o seguinte: quem é o grupo familiar? Então, ela é composta pelo requerente, que é a pessoa que está pedindo, pelo o companheiro ali, o cônjuge ou companheiro, no caso da união estável, os pais e na ausência dos pais ali, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros. Essa informação aqui é muito importante, porque depois eu vou falar quem não compõe o grupo. Então, são quem está pedindo, o requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais, a madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados. O que é menor tutelado, gente? É aquela pessoa que às vezes um menor que é cuidado ali por uma outra pessoa e essa pessoa tem a tutela. Ou assim, às vezes, vou dar um exemplo aqui, um neto que é cuidado pelos avós. Então, às vezes a avó tem a tutela daquele neto e ela cuida. Então, desde que vivam ali sobre o mesmo teto. Agora, eu vou falar quem não compõe aí o grupo familiar. Por que essa informação é importante? Porque às vezes as pessoas não têm essa informação, vai lá no CRAS, presta as informações, depois quando vai pedir o benefício lá no INSS, aí que fala assim, olha, a tua renda aí superou aí um quarto de salário mínimo, superou aí uns R$ 330 nesse ano de 2023, e aí o benefício é negado. Então é importante a gente saber quem forma. Por que esse grupo familiar é importante? Porque dessas pessoas é que vai ser somada todas as rendas. Então, dessas pessoas que eu falei que compõem o grupo, e aí que vai somar todas as rendas. Agora, o que eu vou falar agora é quem não compõe esse grupo. No entanto, mesmo assim, essas pessoas podem morar no mesmo teto, que as rendas delas não vão se somar para atender aquele critério lá de um quarto de renda. Então, essa informação está lá na portaria número 7, né? Na portaria número 3, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, foi publicada em 2018, tá bom? Ó, não compõe o grupo familiar a pessoa que esteja internado ou acolhida em instituição de longa permanência. Por exemplo, a pessoa que está lá no asilo. Então, por exemplo, tem um casal de idosos, eles estão no mesmo asilo, ali as rendas deles não se somam, tá bom? O filho ou enteado que tenha constituído união estável. Então, por exemplo, é muito comum hoje em dia o filho ou a filha se casa ou fica constituída ali a união estável e continua morando com os pais. Aí os pais, por exemplo, alcança a idade ali de 65 anos, não vai ter direito a uma aposentadoria porque não contribuiu com o INSS ou não contribuiu o suficiente para atender ali aquele critério de carência, por exemplo, 15 anos ou né, de tempo de contribuição, então vai ter direito a um benefício de prestação continuada. Então, os filhos se casam ou passam a conviver em união estável e continuam residindo no mesmo teto ali com os pais. Então, quando acontecer isso, então, por exemplo, mora o pai, a mãe e o filho. Se for só o filho, neste caso, a renda, se o filho trabalha, a renda dele vai se somar com a renda dos pais também, se tiver renda, né? Agora, se ele for conviver com união estável, e trabalha, vamos supor que a nora dele também ali trabalha, a esposa dele também trabalha, a renda não se soma com a renda dos pais. Isso é muito importante, porque isso é feita muita confusão lá no CAD único, e as pessoas acabam aí tendo o benefício indeferido. Então, o filho que está em união estável, a renda dele não entra na renda dos pais, por exemplo, mesmo convivendo ali sobre o mesmo teto. O irmão, o enteado, aquele que é divorciado. Aqui é outra questão importante. Então, por exemplo, vamos supor que o filho se casou,
aí depois se divorciou, ficou viúvo, ou se separou de fato. O que é a separação de fato, gente? É aquela pessoa que, por exemplo, foi casado, só que ele se separou, mas não formalizou essa separação ou esse divórcio, por exemplo. Não fez o divórcio. Está há muito tempo ali e é muito comum que as pessoas acabam saindo de casa por conta do casamento e depois, com o divórcio, fica viúvo ou se separam e voltam a residir com os pais. Nesse caso, a renda desse filho também não entra na renda dos pais ali para que ele possa pedir o benefício de prestação continuada. O tutor ou curador, o tutor é aquela pessoa que é um representante legal de uma criança, de que é uma pessoa menor. E o curador é aquele que representa uma pessoa que é maior, mas incapaz. Tá? Então, essas pessoas, a renda delas também não se somam ali com a renda do requerente. Tá? E assim, nesses casos, então, a gente separando aí quem é esse grupo familiar, fica mais fácil aí de conseguir o deferimento do benefício, tá joia? Outro ponto aqui bastante importante, que eu quero tratar com vocês, é a respeito Tem uma outra dúvida também que o pessoal traz bastante, é a questão, eu posso receber pensão alimentícia e somar com o benefício de prestação continuada? Olha, até pode, desde que essa pensão alimentícia ali, ela se soma com a renda da família, mas ela não, aí não pode essa renda se somar ali, por exemplo, com os outros rendimentos da família e ultrapassar um quarto de salário mínimo. Se ultrapassar um quarto de salário mínimo, vai descaracterizar a vulnerabilidade social da pessoa ali, esse critério de miserabilidade, e vai acabar aí impactando no indeferimento do benefício lá quando você for pedir no INSS, tá bom? Então, esse é um ponto. Outra questão importante também é aquela pessoa que trabalha, vamos supor, a pessoa trabalha de forma sazonal, que a gente fala, aquela renda que é de vez em quando, não é sempre. Então, também essa renda, ela não se soma aí com as demais rendas para também, então ela é excluída do critério aí que soma um quarto de salário mínimo, tá bom? Então, gente, o que acontece? Hoje, muitas pessoas, por exemplo, assim, olha, às vezes um idoso, outra questão muito importante para deixar claro aqui para vocês, é a questão que foi recentemente, não recentemente, já faz um tempo já, o STF julgou que o que acontecia? Quando um idoso, por exemplo, completava 65 anos, ele ia lá pedir o benefício de prestação continuada, era concedido. Aí o que acontece? Às vezes o outro idoso completava a idade também, só que não poderia pedir porque a renda de um impactava na renda do outro. Então foi julgado lá em 2013, ainda faz um bom tempo, que assim, se um idoso tem 65 anos, ele pediu um benefício de prestação continuada para ele, o outro idoso que completar a idade também pode pedir. Ou seja, então até duas pessoas aí pode pedir um benefício de prestação continuada que também as rendas aí não se somam. E aí, além disso, por exemplo, se tem uma pessoa com deficiência em casa e um idoso, os dois podem pedir o benefício, vão poder receber, tá? Desde que preencha aí os requisitos tudo certinho. Então, eu vou voltar lá no começo agora para falar o seguinte: o que a pessoa precisa fazer? Então, a primeira coisa para você aí requerer um benefício desse é você, por exemplo, fazer o cadastro lá no CAD único. Só que por que eu estou falando agora e não falei logo no começo, o passo a passo? Porque é o seguinte, porque agora você tem que informar isso lá para a pessoa que vai te cadastrar. Por exemplo, olha, a minha esposa, por exemplo, mora um filho comigo. O filho é solteiro, tudo bem, então vai informar isso. Agora, se o filho for casado, se ele for divorciado, se ele for viúvo, separado de fato, igual eu falei, vocês têm que informar isso também lá no cadastro único, exatamente para quê? Para que a renda desse familiar não entre na renda, por exemplo, do idoso ou da pessoa com deficiência. Para quê? Para não superar ali os R$ 330, um quarto de salário mínimo, e aí acabar aí
excluindo vocês aí do direito de receber, por exemplo, um salário mínimo. A gente sabe que vai impactar muito. O que acontece hoje em dia? Muitas pessoas que têm direito, por exemplo, assim, olha, a pessoa morou na roça há um bom tempo, aí veio para a cidade, trabalhou muito tempo na informalidade, com um ou dois vínculos ali, que vai dar 3, 4 anos ali de trabalho, e a pessoa não vai alcançar aí os 15 anos, que é a carência de 15 anos, 180 contribuições, para requerer uma aposentadoria. E o que está acontecendo? Cada vez mais está aumentando a informalidade. Geralmente as pessoas, às vezes, por falta de informação ou por questão de limitação de renda mesmo, não conseguem fazer contribuição. Então, assim, esse benefício cada vez mais vai impactando. Também a gente teve uma mudança muito grande também no critério aí de deficiência, que expandiu esse conceito. Então, muitas pessoas estão sendo classificadas com deficiência e aí acabam também fazendo o pedido desse benefício, desse direito, né? Então, cada vez mais eu acredito que esse benefício será requisitado. Então, é importante que as pessoas tenham cada vez mais informações para não deixar passar esse direito que ela tem. Então, isso foi uma conquista de muita batalha, muita luta para conquistar esse benefício. Imagina, o benefício ele existe desde a Constituição de 1988, tem 30 e poucos anos. Então, assim, é um benefício muito recente, né? E que, igual eu falei no começo, já são quase 5 milhões de pessoas aí que recebem o BPC Loas aí todos os meses, um salário mínimo R$ 1.320, tá? Um ponto importante que eu quero falar aqui, eu falei logo no começo, tem muita gente que confunde o benefício de prestação continuada com a aposentadoria. Deixa eu esclarecer esse ponto aqui. O benefício de prestação continuada, como eu falei, ele é da assistência social. Eu quero dizer o seguinte, a pessoa, quando é um benefício da assistência social, ele não exige uma contrapartida das contribuições. Quando você vai receber um benefício da previdência social, né? Então, só tem direito de receber um auxílio doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e outro, um auxílio acidente, só aquelas pessoas que contribuem com a previdência social. Já o benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência social. E a assistência social, ela faz parte aí da Seguridade, que é esse guarda-chuva, né? Tem a Seguridade, saúde, assistência e previdência. A saúde, bem como a assistência, não depende de contribuição para você exercer esse direito. Já a Previdência exige essa contrapartida aí das prestações que você paga aí, ou mensalmente, ou já é descontado direto aí no seu holerite. Tá bom? Por que essa informação é importante? Então, muita gente, como é pago todos esses benefícios, seja da Previdência, seja da assistência, é pago pelo INSS, então muitos idosos confunde o benefício de prestação continuada com a aposentadoria. E aí o que acaba acontecendo? Fica ali tocando a vida, às vezes, por exemplo, o marido recebe um benefício de prestação continuada, LOAS, e a esposa é aposentada. Quando o idoso vai lá e falece, o que acontece? Ela vai lá ou procura um advogado, ou vai até o INSS requerer uma aposentadoria. E aí, quando ela chega lá, faz o pedido é negado. E ela não entende. Fala assim, olha, mas meu esposo recebia e tal, e a pessoa não entende. E por que isso acontece? Porque a pessoa geralmente já perdeu o que a gente chama ali de qualidade de segurado. Às vezes está muito tempo ali sem contribuir com o INSS, e aí acaba perdendo o direito de requerer uma pensão por morte, por exemplo. Nesse ponto aqui, eu quero ressaltar aqui. A pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, se, por exemplo, ela quiser garantir o direito a uma pensão por morte para o seu companheiro, para a sua companheira ou seu cônjuge, ela pode fazer contribuições para o INSS como facultativo. O que quer dizer facultativo? Olha, o facultativo é aquela pessoa que não ofere renda. Então, ela pode contribuir ali como baixa renda, uma contribuição de 11%, que hoje está em torno aí de R$ 145,20.
Por que que isso é importante? Ó, essa semana já foram 3 clientes que me procuraram, que a pessoa faleceu e não, aí foi lá pedir pensão por morte e foi negado por conta disso. E a pessoa poderia ter contribuído, deixado a pensão por morte para o companheiro ou para a companheira e ficar tranquilo. Às vezes ela já é aposentada e tudo. E além disso, então, você pode fazer contribuições, às vezes, gente, não precisa fazer contribuições todos os meses. Às vezes, se você já tem mais de 18 contribuições, você pode fazer aí uma contribuição a cada 6 meses. Então, não vai onerar tanto assim a pessoa que recebe esse benefício e ainda você protege ali a pessoa que está com você, tá bom? Por fim, uma questão bem importante é a questão de você sempre deixar lá o CAD único atualizado, né? Porque sempre, às vezes, ocorre fazer as atualizações, a cada 2 anos você tem que ir lá e fazer as atualizações, ou sempre aí que o INSS requerer. Tem um outro ponto importante, que não é muito incomum do idoso ficar doente. Às vezes ele mora ali sozinho, ou mora o casal, aí ele fica doente e vai morar com um filho. Às vezes nesse período, vai atualizar o cadastro, lá no CAD único, atualiza o cadastro com o endereço novo. E aí, o que acontece? O pessoal do CAD único vai perguntar quem são agora os novos componentes daquele grupo familiar. O que acontece? Informa os que mora com o filho, aí a pessoa fala assim, mas quanto que teu filho recebe e tal? E aí acaba cortando o benefício. Então, tem que, às vezes, esclarecer isso para a pessoa. Fala assim, olha, ou informar o endereço antigo ou explicar. Fala assim, olha, estou morando lá com o meu filho, mas só enquanto eu estou fazendo o tratamento, né? Não estou, depois eu irei voltar para minha casa e aí atualizar. Então, isso é muito comum. O INSS geralmente vai cortar o benefício e aí vocês vão ficar aí para reativar esse benefício. Às vezes dá um bom trabalho e às vezes um longo período aí para receber, voltar a receber. Tá joia? Então, esses são os principais pontos aqui. Eu não falei também aqui, que eu disse que vou dividir essa live em 3, que hoje eu estou falando mais a questão do BPC LOAS da pessoa idosa, né? Seja o homem, seja a mulher. Mas também aqui ainda dá tempo para falar um pouco, que eu vou desenvolver mais nas outras lives, da pessoa também que tem determinadas doenças que geram incapacidades ali para a pessoa participar de forma ativa na sociedade, né? Que é aquela pessoa que não consegue aí sofre aí várias interação com várias barreiras e pode obstruir aí a sua plena atividade efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, tem assim, principalmente doenças, gente, doenças autoimunes, né? Então, que gera uma incapacidade e se equivale aí a uma deficiência. Então, essas pessoas também, se elas preencherem o critério de renda, ou seja, de até 1/4 do salário mínimo, elas também têm direito aí de pedir o benefício de prestação continuada, tá bom? Então, é sempre importante aí vocês manterem sempre atualizados. E outra coisa importante, a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, é bom ressaltar que, às vezes, se ela reconhece um tempo de roça, ali consegue preencher às vezes tem 10, vamos supor, uma pessoa, dá um exemplo aqui, uma pessoa que tem 10 anos aí de tempo de contribuição e tem 65 anos de idade. Beleza, preencheu ali os critérios de renda, tem 1/4 de salário mínimo, só que não chegou nos 15 anos. Ela não vai ter direito aí de receber o benefício de prestação continuada. Só que assim, vamos supor que essa pessoa trabalhou na roça e é possível reconhecer para ela 5, 10 ou mais anos aí de roça. Então, é possível, enquanto ela recebe esse benefício de prestação continuada, você ir aí, por exemplo, correndo atrás de tentar reconhecer esse tempo de roça para depois transformar esse benefício aí de prestação continuada, o BPC, numa aposentadoria. Tá? Por que isso é importante? Porque aí você não tem preocupação. Se quiser também voltar, às vezes a pessoa é idosa, mas quer trabalhar, ou a pessoa quer desenvolver alguma atividade, ou então a renda ali também não vai impactar. Às vezes a outra pessoa vai se aposentar e um pouquinho maior da renda ali já
já pode cortar o teu benefício. Então, você fica tranquilo. Então, enquanto recebe o benefício, para não ficar sem renda, vai reconhecendo esse tempo aí, por exemplo, no tempo rural, de um outro para alcançar uma aposentadoria. Outra questão importante, por exemplo, sempre que tiver dois idosos na casa e os dois, por exemplo, às vezes é possível você pedir BPC para os dois, é melhor do que pedir uma aposentadoria para um e às vezes vai inviabilizar o outro de receber um benefício. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que um aposentado, ele é um casal, um idoso lá, o seu José, por exemplo, ele tem direito a uma aposentadoria, ele tem 65 anos de idade, tem 15 anos de contribuição e tem direito a uma aposentadoria, por exemplo, de R$ 1.500. Pode pedir a aposentadoria, vai ter 13º, tudo, que o BPC não tem. Só que, e vamos supor que ele é casado com a Dona Maria. E a Dona Maria também, daqui a um mês, vai completar 65 anos. Olha, se o seu José pedir a aposentadoria dele de R$ 1.500, vai inviabilizar a Dona Maria de receber o benefício dela. Porque vai superar a renda de um salário mínimo. Se ele recebe até um salário mínimo, essa renda dele não conta para a renda da Dona Maria. Então, é como se os dois tivessem ali renda zero. Agora, se ele receber uma aposentadoria de R$ 1.500, aí vai dividir a aposentadoria pelos dois, vai dar R$ 750, e aí já não vai mais preencher o critério de miserabilidade. Então, às vezes seria interessante, em vez dele pedir uma aposentadoria, pedir o benefício de prestação continuada, recebe ali todos os meses, e a Dona Maria também pede outro benefício de prestação continuada para ela. Então, os dois, somadas as rendas dos dois, hoje no ano de 2023, vai dar um pouquinho aí, R$ 2.640. E agora, se ele pedisse só a aposentadoria, ali ia receber só 1.500 o casal. Então, por isso que é sempre bom, gente, antes de pedir, consultar, né, uma pessoa que seja especializada na área, para a pessoa fazer a orientação correta e traçar com vocês aí a melhor estratégia para pedir esse benefício. Olha, é melhor pedir a aposentadoria ou é melhor pedir um benefício de prestação continuada e os dois poder receber um salário mínimo cada um? Então, são todas essas informações, são importantes, né, para destacar aqui, ou seja, às vezes não é tão simples. Então, o que é grupo familiar, a questão da renda, então como que pode superar a renda? Agora, um outro ponto, eu falei aqui que o critério de renda é até um quarto de salário mínimo, R$ 330. Mas é aquelas pessoas que passam um pouco ali, por exemplo, eu falei aqui, olha, recebe a média da renda familiar dá R$ 500 cada um. Nestes casos, o INSS permite que é o seguinte, pode ultrapassar o valor de R$ 330, um quarto de salário mínimo? Pode. Só que aí tem que comprovar gastos médicos, gastos ali com fralda, com remédio, esses remédios que não sejam fornecidos pelo SUS. Então, você tem que comprovar. Olha, eu fui pedir esses medicamentos lá no SUS, o SUS falou que não fornece, então, aí a gente tem que, neste caso, aí você tem que comprovar que não é fornecido esses medicamentos ou essas necessidades que você tem pelo SUS. Se for fornecido pelo SUS, aí não vai descaracterizar a renda aí. Então, é sempre importante aí você estar atento, né? Porque às vezes você supera a renda, mas você tem tantos outros gastos ali que você pode comprovar e falar, olha, eu recebo até, sei lá, 500, 600, 700 reais a mais, só que eu tenho gasto com isso, com aquilo, com vários outros gastos, que vai acabar aí, se for somados, vai dar menos de um quarto de salário mínimo que você vai viver. Gente, esse critério é muito baixo. Tentaram se subir um pouco aí para meio salário mínimo, mas não foi aprovado. Tanto que, né, a questão de dinheiro, o governo aí sempre está tentando aí conseguir, às vezes, pagar menos aí para tentar economizar aí no orçamento. A gente sabe que esses orçamentos sempre é para o pessoal mais pobre, porque assim, para rico, para pagar juros da dívida, essas coisas não falta dinheiro. Então, quando é para pagar benefício aí do povo brasileiro é sempre importante. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí com esclarecimento de alguns pontos. Eu disse que eu vou falar depois mais duas partes dessa live,
das pessoas com deficiência, das pessoas que têm alguma doença também e que também precisam, que enfrentam aí várias barreiras e precisa de renda, estão sem renda nenhuma, né? Vou falar também se a pessoa que tem uma deficiência, se ela pode trabalhar ou não, aí tem a questão do benefício chamado auxílio inclusão, que a pessoa pode trabalhar e continuar recebendo metade de um salário mínimo. Então, é nesse ponto que eu quero tocar nas outras lives. Então, eu espero ter contribuído aí. Ver se tem alguma dúvida aí, vocês podem mandar aqui que eu vou responder para vocês, tá bom? Eu espero que a gente agora também vai fazer rotineiramente essas lives para esclarecer, trocar um bate-papo aí com vocês, a gente sempre contribuir de forma, eu acho que o nosso trabalho também é social de informar a população. Porque é muito triste quando a gente chega no escritório, uma pessoa que vai deixar de exercer um direito por conta de uma falta de informação. Igual eu falei, só essa semana foram 3 pessoas que bateram aqui na minha porta para pedir pensão por morte de uma pessoa que faleceu que recebeu o benefício de prestação continuada. Olha, se a pessoa tivesse informação, por exemplo, de que se ela poderia contribuir com o INSS, daria direito à pensão por morte, olha que informação simples, mas que na falta dela, a pessoa deixou aí de receber 1.320 por mês e que vai fazer diferença na vida daquela família. Tá joia? Tá bom? Então, por isso, eu quero encerrar aqui, agradecer cada um e cada uma que assistiram aqui a live, aquelas pessoas que vão assistir depois, e aí a gente se encontra no próximo vídeo. Se vocês tiverem outras dúvidas também, tem nosso link aqui, vocês podem mandar mensagem, a gente vai esclarecer vocês, tudo. Pode acessar os nossos sites também, a gente tem conteúdo lá, nossas redes sociais, Facebook, o Instagram. Sempre nos acompanha aí que a gente rotineiramente agora vai ter aqui conteúdo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo aí.